Olá, meus queridos alunos do sétimo ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 6, ainda falando sobre a urbanização brasileira. Lembrando que no nosso último vídeo nós falamos um pouco sobre a ideia do espaço urbano, densidade populacional, que seria diferente da área urbana para a área rural, né? Essa foi uma das ênfases que a gente fez. Nós falamos da questão do êxodo rural, que isso influenciava, né, nos centros urbanos, assim como a questão da vinda de imigrantes, né, à procura de ofertas de emprego. A partir disso, nós citamos problemas urbanos, principalmente relacionados ao saneamento básico, que vão tender para a questão da moradia, principalmente, né? Daqueles que têm poder aquisitivo para morar em áreas planejadas, em detrimento daqueles que não têm. A partir disso, citamos a questão da industrialização, que a partir disso veio uma urbanização de forma desigual, porque a gente sabe que é tanto em caráter mundial como também no Brasil. E a gente viu que o processo de industrialização no nosso território ele foi tardio, né? Ocorreu de forma tardia, porque o processo industrial ele iniciou nos países da Europa, principalmente, relacionado à Inglaterra, à França, e depois que se expandiu para outros locais. Então, continuando o raciocínio, a gente vai ver a industrialização e urbanização no Brasil. Durante todo o século XIX até a primeira metade do século XX, a agricultura era a principal fonte de riqueza para o Brasil, sendo a exportação de café a base da economia do país. Portanto, éramos um país eminentemente agrário exportador, mas a partir de 1940, quando, segundo o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, viviam no campo aproximadamente 69 pessoas de cada 100 brasileiros. Foi que se acelerou o processo de industrialização e as indústrias passaram a atrair milhares de trabalhadores que migraram do campo para as cidades, que foi o que a gente falou em êxodo rural. Então, a população das cidades passou a crescer mais do que a população rural de nossa nação. Foi nessa década também que a industrialização se tornou ainda mais intensa, sobretudo na região sudeste, atraindo mais e mais trabalhadores das zonas rurais devido ao aumento da oferta de trabalho nas fábricas, que era o processo que nós comentávamos. É, se, tava, se estava tendo instalação de indústria nesses centros, automaticamente, né, estavam surgindo novos postos de trabalho. Então, muitas pessoas que até então estavam desempregadas ou deslocadas, digamos assim, dentro do sistema, acabavam procurando os centros urbanos atrás desses empregos. E a população rural acabou também vislumbrando uma melhoria de vida associada à questão de emprego e moradia nos centros urbanos. Isso fez com que a região sudeste, principalmente, ela fosse ali um polo de atração para essas pessoas, né? Principalmente. Além da industrialização, um dos fatores que explica esse rápido processo de urbanização por que passou a sociedade brasileira foi a mecanização das lavouras e o aumento da concentração, né, de terra nas mãos de poucos donos, o que eliminou milhares de postos de trabalho na zona rural. Quando eu falo mecanização das lavouras, eu estou falando da questão de que muitos dos proprietários rurais eles adquiriam novos maquinários. Então, com a entrada desse maquinário, muitas pessoas perdiam o emprego. E aí, se elas ficavam desempregadas, elas procuravam os centros urbanos, onde estava aparecendo, digamos assim, mais oportunidades para eles. Outra questão que é histórica também é a concentração de terras no Brasil, que a gente sabe que a maior parte das terras elas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas,
né? E aqui até eu coloquei uma chart só para a gente raciocinar sobre essa questão da concentração de terras, né? Aí aparece, né, uma família, né, provavelmente sem terra, aparece uma cerca, né, e um monte de plaquinhas. Aí o garotinho ele fala: "Mas pai, ouvi dizer que todos têm direito à terra. Por que não temos a nossa?" Ele faz a indagação. E aí existe uma placa principal que está escrito: "Propriedades do senhor Todos da Silva." Aí aparece Silva pai, né? Aí aparece Silva avô. E aí a gente vai ver que a concentração de terras ela é histórica no Brasil porque vem passando de família para família, né? E a gente sabe que muitas dessas terras acabam se tornando grandes latifúndios, que são aquelas terras improdutivas. Geralmente, ou em grande parte, um fazendeiro às vezes ele tem 3, 4, 5 fazendas, né, os que têm realmente terras no Brasil, e por vezes só uma ou duas são produtivas. E aí, por isso que às vezes a gente vê conflitos de terra no Brasil associado a isso, né? Porque as pessoas elas querem terras para torná-las produtivas, né? Tem um dono, mas ela tem que ser produtiva. E aí esse é o embate, né, dentro do sistema capitalista, a reivindicação, né, de terras. Então, desde a década de 1980, todas as regiões do Brasil já tinham a maioria de sua população morando nos centros urbanos. Atualmente, a nação brasileira está entre as mais urbanizadas do mundo. Isso só foi possível porque a indústria se tornou o principal setor da economia de nosso país, provocando a expansão do setor de comércio e serviços e também da agropecuária. Metropolização e hierarquia urbana, que é um outro ponto importantíssimo. No Brasil, devido ao acelerado processo, desenvolve-se uma urbanização concentrada, isto é, a população brasileira tende a se concentrar nas zonas urbanas, originando grandes cidades e metrópoles. Então, o que seriam as metrópoles? São cidades que apresentam um um acentuado crescimento urbano, ou seja, que crescem a ponto de absorver a área rural em torno da cidade e também outras cidades, fenômeno definido como conurbação, que é um outro termo também associado à geografia e à questão urbana, que é a união física e econômica de duas ou mais cidades, mas que preservam sua autonomia administrativa, isto é, com prefeituras diferentes. No caso, um exemplo dessa questão da conurbação é Belém e Ananindeua, que elas cresceram de tal forma que hoje a gente não consegue ver os limites, né? Quando a gente vai olhar a representação cartográfica, a gente consegue ver o limite entre Belém e Ananindeua, né? E quando a gente está fisicamente no ambiente, a gente se perde porque é tão junto que a gente não consegue ver onde começa e onde termina cada município. Mas só que cada um desses municípios, eles possuem sua autonomia administrativa, ou seja, cada um tem um prefeito, né? Tem uma gestão diferenciada. Então, são nas metrópoles que se concentram o quê? As principais indústrias nacionais e transnacionais, universidades, laboratórios e centros de pesquisa, entre outros. Há ainda um intenso fluxo de circulação de veículos entre as cidades conurbadas, formando o chamado fluxo pendular de ida e volta. Quando a gente fala desse fluxo pendular, a gente também fala de um tipo de migração, que é essa migração pendular, que é aquela, por exemplo, em que um trabalhador mora em Ananindeua, mas tem que se deslocar diariamente para o centro de Belém, né, para trabalhar. E aí, essa ida e vinda, né, ida e volta diariamente, a gente chama de migração pendular, porque ele está saindo de um município para o outro, né? Isso é um movimento constante. Quando uma cidade maior se une àquelas mais próximas e passa a comandar um conjunto de cidades vizinhas, surgindo assim uma grande área urbanizada integrada, surge a região metropolitana. Tanto é que quando nós falamos aí de Belém, era um polo. Se eu falando Ananindeua, Marituba, Benevides, a gente está falando de uma região metropolitana,
são aquelas cidades que acabaram sendo ali absorvidas pelo centro, tá? Então a gente pode falar que é uma região metropolitana. Qual é a observação? Quando duas ou mais regiões metropolitanas se unem através do processo de conurbação, surge uma imensa área urbanizada, denominada megalópole. Aí no texto é conurbação, tá ok? Só fazendo essa correção. Então, quando eu falo dessa junção de duas ou mais regiões metropolitanas, né, esse processo como um todo vai gerar a megalópole. Então, aqui eu coloquei para ilustrar as regiões metropolitanas do Brasil, com grande ênfase aonde? Justamente na região sudeste, que é esse que aparece em círculo vermelho bem maior. O processo de industrialização iniciou nessa região, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Historicamente, eles tiveram um desenvolvimento diferenciado. Tanto é que a região sudeste é a mais desenvolvida do país, seguida da região sul. E depois a gente consegue ver alguns outros polos que tendem para a região centro-oeste, para a região nordeste, norte, com ênfase para Belém e Manaus, tá? E aí a gente vê que quando a gente fala de regiões metropolitanas, algumas têm maior ênfase que outras. E geralmente essas que têm um destaque diferenciado, elas estão na região sudeste. Cidades de pequeno e médio porte, né, as que mais crescem. A partir da década de 1980 e 1990, observamos uma mudança no padrão da urbanização brasileira. As regiões metropolitanas deixaram de ser os polos de intenso crescimento populacional. O maior crescimento populacional se deu nas cidades de médio porte, que têm entre 50 mil e 500 mil habitantes. Os grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, deram claros sinais de saturação da capacidade de crescimento. Essa mudança está relacionada à desconcentração da economia que se dá pelo processo de transferência de indústrias para regiões centro-oeste, norte e nordeste, e para cidades pequenas e médias da própria região sudeste e do sul, que foi aquele processo que nós falamos. Quando eu falo de concentração industrial, o processo inicial, região sudeste, a gente sabe que estava ali. Só que com o tempo, principalmente ali, final da década de 70 para 80, houve o processo de desconcentração industrial. É aquele processo em que as indústrias e as empresas elas começam a se ramificar e a se distribuir de forma diferenciada pelo espaço. Então, aonde estava fechado, né, digamos assim, apenas na região sudeste, a gente sabe que o processo ele começou a se expandir para as outras regiões do país. Tá? E quando a gente fala, por exemplo, dessas indústrias na região sudeste, a gente sabe que está tendo um crescimento, né, dessas indústrias para os interiores da própria região. Então, isso daí é um ponto a se pensar. Essas cidades de pequeno, médio e grande porte são subordinadas umas às outras segundo a área de influência e as funções que exercem por meio da oferta de bens e serviços à população, definindo assim uma hierarquia urbana em nosso país. De acordo com essa hierarquia, isto é, sua ordem de importância, uma cidade pode ser classificada como. Então a gente vai ter metrópole global ou mundial. São grandes centros de influência da economia mundial, sede de empresas transnacionais e integrados às redes mundiais de informações e pesquisas, além de exercerem influência sobre todo o território nacional, determinando importantes aspectos da vida cultural, científica, social e econômica do país. Quando eu falo em metrópoles nacionais, cidades que influenciam sobre o território dos estados onde se localizam e, na maioria das vezes, sobre extensas áreas dos estados vizinhos. Exemplos: Salvador, Recife, Fortaleza, entre outros. Metrópoles regionais são formadas pelas cidades com mais de 1 milhão de habitantes que abrigam atividades econômicas diversificadas, mas que possuem uma área de influência menor do que as das metrópoles nacionais. Exemplo,
Goiânia, Belém e Manaus. Centros regionais são os centros urbanos que exercem influência sobre a área do seu município ou de alguns municípios vizinhos. E quando eu falo das cidades locais, elas correspondem às centenas de centros urbanos espalhados por todo o país que ocupam a posição hierárquica mais baixa nesse sistema urbano nacional e que exercem influência apenas sobre a área de seu município e de municípios vizinhos. Essas cidades são polarizadas pelos centros regionais. E aqui a gente tem como é que se dá essa hierarquia urbana. Quando a gente olha para o esquema clássico, a gente sabe que obedecia de fato uma hierarquia, né? Uma sequência lógica, que começaria ali da vila, depois o contato próximo seria a cidade local, da cidade local a gente ia para o centro regional, depois metrópole regional e metrópole nacional. Essa era a lógica. Quando a gente vai associar para o esquema atual, a gente sabe que a metrópole nacional ela já tem um contato mais direto, tanto com a cidade local, com o centro regional, como a metrópole regional. Em alguns casos, a vila ela ainda de fato ainda continua ali meio que isolada, mas a gente sabe que o contato hoje é bem diferenciado do que no passado. Então, antes eu precisava obedecer uma hierarquia, hoje a gente sabe que não. Tanto é que os sistemas de correio, por exemplo, estão aí para diferenciar a questão tecnológica voltada para a internet, né? Basta ter o acesso que essas transações comerciais elas podem ocorrer de forma mais intensa e rápida, sem depender de uma hierarquia. Então aqui é só para a gente tentar entender que no passado de fato existia uma lógica, um esquema clássico, e aí no esquema atual a comunicação ela se dá um pouco diferenciada, mas está tudo amarrado também em rede, tá bom? Então, o que seriam as redes urbanas? A rede urbana brasileira, ela é constituída por um conjunto de cidades articuladas entre si que formam uma hierarquia de graus de comandos, que vai das metrópoles globais, apenas duas, até as cidades locais, estabelecida pelo tamanho e pela oferta de bens e serviços de cada cidade e que ainda não está plenamente completa. Isso porque o território brasileiro ele é imenso e a gente sabe que esse território ele tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E algumas áreas, como a Amazônia, ainda não são densamente povoadas. E a gente sabe que esse contexto também de ocupação da Amazônia que ele é histórico, né? E aí, dependendo aí do olhar dos presidentes ou de alguns governantes, a Amazônia ela ainda é dita assim como um vazio demográfico, porque quando nós vamos fazer análise de densidade populacional, a gente vê que por quilômetro quadrado ali ainda há poucas pessoas por quilômetro quadrado, tá bom? No entanto, nos últimos anos, a economia brasileira tem apresentado resultados positivos. Por isso, alguns fatores estão alterando a hierarquia da rede urbana brasileira. Entre esses fatores estão mudanças na infraestrutura de transporte e de telecomunicações, né? Transporte aí que faz a interligação de vários pontos e a telecomunicação pela questão do telefone, internet, enfim, que reduziu as distâncias e possibilitou a desconcentração das atividades econômicas, distribuindo geograficamente os investimentos e fazendo surgir novos setores produtivos. Quando eu falo nessa questão de reduzir as distâncias, é porque, por exemplo, a tecnologia ela veio com esse papel de facilitar a comunicação e diminuir. Por exemplo, numa videoconferência, uma pessoa que está no Brasil ela pode conversar diretamente com uma pessoa que esteja na China, do outro lado do mundo, porque as distâncias elas foram diminuídas pela questão tecnológica, né? A gente sabe que o físico, a distância física é grande, mas a tecnológica ela vem para facilitar. Então, os investimentos por parte das empresas para atender mais rapidamente seus clientes através de compras por meio da internet, o que indica uma mudança de hábitos de consumo, né? Assim como o processo de crescimento das cidades de pequeno e médio porte,
as mudanças nos fluxos migratórios e a redistribuição da população, tá bom? Então, na próxima aula a gente ainda vai continuar com mais informações, ainda falando da dinâmica do nosso território, tá bom? Até a próxima, meninos!